E fala o seguinte: olha, chegou uma nova droga no Brasil. Vocês acham que a cocaína é ruim? Chegou uma nova droga no Brasil. 10 milhões de pessoas já estão com sintomas de dependência dessa droga. Quase 30 milhões de pessoas no Brasil estão usando essa droga. Essa droga destrói a produtividade das pessoas. Hoje nós entendemos que o vício em bets é como se fosse uma cocaína digital. Ela afeta o seu cérebro, ela afeta as funções cognitivas, o autocontrole, a pessoa perde o controle, as funções cerebrais cognitivas de planejamento, elas são afetadas, ela afeta as funções de inteligência como um todo. Tem pessoas que têm sintomas de abstinência muito grave, começam a tremer, começam a sentir muita falta, não conseguem passar um dia, 2 dias sem apostar, porque entram nesse processo de abstinência exatamente como uma cocaína digital. E quase 60% das pessoas que estão usando essa droga são de jovens e adolescentes. Essa droga ela é usada principalmente, mais da metade, por pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Eu quero, assim, fazendo uma correção, eu concordo com ele que a maior parte são pessoas mais jovens, mas eu tenho recebido na minha clínica e na pequena amostra que eu estou fazendo ali na compressão, é que a grande maioria das pessoas, elas são de 30 a 50 anos que estão utilizando, que pegam. Os jovens, eles têm uma questão de realmente utilizar e ficarem mais viciados, talvez até com as bets esportivas, mas o estilo cassino, jogo de tigrinho, tem sido o pessoal um pouco mais velho, 30 a mais, tá? 30 aos 50 anos. 50 anos ainda tem um pouco menos, mas essa galera, né, esse pessoal com 40, 50 anos tem tido um efeito super negativo e tem aprisionado muito a vida deles. Tenho tido relatos de pessoas que iam comprar remédio, comida para a família, para os filhos, para o neto, e não conseguiu comprar porque no meio do caminho começou a gastar o dinheiro. Essa droga está representando um gasto de quase 30 bilhões de reais dos brasileiros. Essa droga fez com que mais de 100 bilhões de reais não fossem gastos na economia brasileira para ser gasto nessa droga. Essa droga está destruindo famílias. Essa droga está levando pessoas ao suicídio. Essa droga está acabando com o futuro. Exatamente. Esse jogo, né, as bets, as apostas esportivas, tem um efeito extremamente nocivo, porque ele está o tempo todo em possibilidade de ser utilizado pela pessoa. E ela afeta as finanças do indivíduo, né, da pessoa, mas também tem um efeito global, porque ao invés dessa pessoa estar investindo, comprando o dinheiro, comprando coisas das pessoas ao seu redor, ela acaba comprando, gastando todo o seu dinheiro nas bets, que muitas das vezes são empresas externas, estrangeiras. Então é uma forma, ao meu ver, é uma forma de roubar dinheiro do pobre. É ao contrário do Robin Hood. Robin Hood tira do rico e dá ao pobre. As bets tiram dos pobres para ficarem mais ricos ainda. Então vai afetando a economia brasileira. O Eduardo Moreira é um excelente economista e ele mostra como que isso afeta. Os vídeos dele são super interessantes. Ele mostra como que isso afeta o aspecto econômico das pessoas. Inclusive a pessoa perde a noção de dinheiro, de quanto que é R$ 1, quanto é R$ 10, quanto é R$ 1.000, 50, 100 mil reais. A noção de dinheiro começa a ficar muito mais abstrata. De boa parte da juventude brasileira. Vocês têm alguma dúvida que políticos de direita, de esquerda, de centro falariam, pelo amor de Deus, proíbam essa droga hoje? Como assim? E você fala, não, a gente não está falando de proibição. A gente está tentando proibir a propaganda dessa droga no horário nobre. Se no intervalo da... Isso também é muito importante o que ele disse. Se os políticos de diferentes abordagens, de diferentes espectros não se juntarem para lutar contra isso, se eles não tomarem consciência do efeito de se existem bondade mínimo na maioria desses políticos ou alguns
porque eu acredito que existem políticos que vão com boas intenções, sim, acredito mesmo. Se existe essa visão, é muito importante que se juntem o máximo de pessoas possíveis para indagar essas casas de apostas, para levantar de que seja ao menos proibido o uso desse gastar nesse local que só suga o dinheiro da população, que suga o dinheiro das pessoas, sobretudo das pessoas que têm me assistido. Do Vale Tudo na Globo tivesse uma propaganda de cocaína, vocês iam achar estranho? E se a gente falar para vocês que hoje em dia as bets causam um problema muito maior do que a cocaína no Brasil? Se a gente falar que as bets causam um problema muito maior do que o crack no Brasil? Será que a gente não consegue concordar nem nisso? Será que os interesses das pessoas que recebem quantias vultuosas para fazer propaganda na televisão, para poder bancar suas campanhas políticas, será que esse interesse que essas pessoas têm e essa atração pelo dinheiro que vem fácil, será que não tem limite nenhum? Será que não tem nada que consiga ser maior do que essa tentação? É difícil até falar, eu acho que as palavras dele, eu me sinto bastante contemplado pelas palavras dele, porque é realmente isso. Será que não tem limite? Essa é a pergunta. A gente não precisa colocar limite nisso. A gente não vai colocar limite nas casas de apostas, nessas bets esportivas, nessas bets desses cassinos. No campo das drogas a gente tem, agora no campo de outro tipo de vício a gente não tem limites, não coloca limites, inclusive a gente deixa Deus dará. Eu acho que é essa a pergunta, não precisa colocar limites, sendo que as pessoas estão perdendo o controle, estão perdendo a vida, estão perdendo a saúde mental, estão perdendo a vontade de viver, estão perdendo a alegria. Do dinheiro fácil? Se a luta pelas bets, que tem hoje um efeito devastador na sociedade, muito maior do que qualquer droga brasileira, qualquer, se a luta contra as bets não for capaz de nos unir, logo as bets, que vão no cerne da questão religiosa que tomou uma importância tão grande no Brasil, se isso não for capaz de nos unir, nada mais é capaz de nos unir. A gente tem que ser firme, porque estamos enfrentando um dos maiores problemas de saúde e econômicos que esse país já enfrenta. Eu concordo com ele. Nós estamos vivendo uma pandemia de vício. A gente saiu de uma pandemia de Covid, que era uma doença física, e agora a gente está enfrentando uma outra doença, e que também é fisiológica e física. Só que ela não é levantada como isso. As pessoas ainda não têm noção do grau de efeito que isso está trazendo na população brasileira. E muitas pessoas vão ter dificuldade de sair porque elas estão tentando sair sozinhas. E existem estratégias adequadas para ajudar as pessoas a saírem. Eu tenho outros vídeos que eu falo sobre isso. Existem estratégias que vão ajudar as pessoas a saírem e se libertarem. Mas elas precisam primeiro tomar consciência de que elas querem sair e de que isso é um problema. Deveria ter isso avisado ali na televisão, passar na televisão de que é um problema de saúde pública, é um problema de saúde pública. Tem que ser escancarado. Assim como o vício em substâncias como drogas, álcool, o alcoolismo a gente vê de forma negativa, o vício em bet também. É um problema que tem solução. Só que se a gente não se juntar como sociedade para lutar contra esse grande problema, esse grande dilema, nós vamos só nos afundarmos como sociedade. Enfrentou. E se não enfrentarmos as bets, é um custo que vai cair no SUS. Se não enfrentarmos as bets, é um custo que vai cair no PIB brasileiro por causa da produtividade. Mas eu não gosto nunca de usar argumento de PIB, econômico, SUS. Eu gostaria que a gente ainda tivesse espaço para usar o argumento humano. Que as pessoas pensassem que o próximo a ser viciado, o próximo a perder a vida, o próximo a perder o dinheiro,
o próximo a ceifar o futuro brilhante que poderia ter? Pode ser um filho ou uma filha dele. É exatamente isso. Então, apesar dele ter colocado o foco nos mais jovens, os mais velhos, 30, 25, 30, 40, 50 anos também estão passando. É um problema que não tem idade, afeta todos. O adolescente ainda não é permitido usar o celular, mas hoje a gente sabe que todo mundo acessa o celular, mas ele tá lá. O adolescente ele se pega muito mais fácil, porque o cérebro dele tem neuroplasticidade muito alta. Mas o adulto, o mais velho, também pega mais fácil. Porque ele vai nessa, eu preciso de dinheiro. Muitas pessoas passam necessidade financeira ou estão razoavelmente, mas querem mais, nessa tentativa de buscar um dinheiro mais fácil. E para sair disso, eu não vejo outra saída que não seja grupal. Por isso que eu desenvolvi a comunidade antivício. Essa comunidade antivício tem ajudado muitas pessoas a saírem dos vícios. É uma perspectiva de se juntar pessoas, porque a maioria das pessoas que estão viciadas, elas passam sozinhas. Elas enfrentam esse vício sozinho. Se você quiser saber, tá no link aí da bio. Porque tem ajudado algumas pessoas. Então a gente precisa se juntar. E é muito difícil a gente se juntar se cada um tá num foco diferente. A gente precisa de ter um foco. E não é à toa que tem essa comunidade com esse foco antivício. Se você quiser saber mais informações, me manda aí no comentário. E também tem um link no comentário para você acessar a comunidade. Dele. Pode ser um irmão ou uma irmã. Pode ser um pai ou uma mãe. Pior ainda, pode ser ele. Apostas matam. E a gente tem que ser firme o suficiente para interromper essa pandemia que destrói e corrói o país por dentro o quanto antes. Muito obrigado. Eu vejo exatamente isso. Apostas matam. Não matam só fisicamente, matam emocionalmente, matam em migalhas. Eu quero te dizer, existe saída se você está passando por esse momento, se você está passando por essa dificuldade, existe saída. Não passe por isso sozinho, busque ajuda, busque uma comunidade, busque um grupo de pessoas que possam te ajudar, busque orientação psicológica. Mas não deixe esse vício. A raiva que você está tendo com você, joga essa raiva no jogo. Joga essa raiva nas casas de aposta. Joga essa raiva nas propagandas de bet. Joga essa raiva nos influenciadores. Porque não tem macete para vencer. A casa de apostas, ela sempre ganha. A mesa sempre ganha. Deixa o like, compartilha esse vídeo para me ajudar, para eu falar mais disso. Grande abraço, um beijão. Obrigado por seguir aí. Segue na comunidade se você precisar de ajuda. Abração!